E vou retirar o que eu disse. O Natal é até o dia 2 de janeiro, porque depois vem outra época do ano, antes do Carnaval. A Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, que também faz parte do calendário nacional. E teremos um convidado especial para falar sobre Copinha, que o senhor bateu um papo com ele que é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-20 com o São Paulo Futebol Clube. Então, apresente o nosso primeiro entrevistado nesse dia 25, nesta noite de Natal, meu caro Paulo do Vale. Bom, olha, olho nele, hein? Treinador mais do que promissor, já é uma realidade. Alan Barcelos, o São Paulo já enxerga nele um futuro até no profissional, mas hoje a missão dele é justamente num Sub-20 que ele pegou quase que terra arrasada, essa é a verdade. O São Paulo tem um Sub-20 forte, competitivo, mas que teve uma queda aí do ano de 2023 para 2024 e o Alan Barcelos recuperou. Então esse é um São Paulo que vai com moral para a Copinha depois de vencer a Copa do Brasil Sub-20 de virada, batendo o Palmeiras no Morumbi. E olha que papo legal com o Alan Barcelos, falando muito sobre a mentalidade do jovem, essa pressa de formar jogadores, da ida precoce à Europa, tudo isso nesse bate-papo mais do que especial. E sem perder tempo, na ponta da linha com a gente, olha, um cara que transformou o futebol do São Paulo nessa temporada de 2024 e que comemora e celebra o título da Copa do Brasil Sub-20 e dá, sim, uma boa perspectiva para o torcedor são paulino. Não só com relação ao que a equipe profissional pode ter de material humano na próxima temporada. A gente sabe como a base do São Paulo é forte, como Cotia acaba sendo, né, um dos principais centros de formação de atleta do país, e o São Paulo demonstra isso novamente, mas também pensando a longo prazo. Primeiramente a longo prazo, a gente imagina mais um cara que pode servir muito ao futebol do São Paulo, onde quer que ele esteja, cumprindo qualquer função, e ele é o atual técnico do Sub-20 do Tricolor Paulista. O Alan Barcelos conversa com a gente ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes nesse sabadão, agora 5h11. Tudo bem, Alan? Um prazer conversar com você, parabéns pelo ano de 2024 à frente do Tricolor e pela conquista da Copa do Brasil. Como é que tá por aí, tudo bem? Olá, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, muito feliz. Vamos bater um papo sim, espero que a gente possa desfrutar essa tarde desse papo bacana. Ô Alan, antes da gente falar um pouco da sua carreira, de modo geral, porque é sempre interessante falar de treinadores brasileiros jovens, no momento que a gente pede por essa renovação no futebol, por profissionais qualificados, no momento de muitos treinadores estrangeiros também, que mudam até um pouco o patamar do que se espera de um treinador à beira do campo no futebol em 2024, em 2025, no futebol no futuro e também no presente. Eu queria que você falasse um pouco dessa conquista dos últimos dias, essa Copa do Brasil de forma épica, numa virada espetacular contra um time do Palmeiras que nos últimos anos vem tendo muito protagonismo e que acho que o torcedor são paulino de alguma forma fica bem esperançoso com o futuro do time daqui pra frente depois dessa exibição. Claro, tem muita coisa pra acontecer, mas eu acho que muda um pouco o ânimo do torcedor do São Paulo essa conquista, hein, Barcelos? Com certeza, com certeza. Foi uma conquista extremamente importante para todos nós, né? Tanto para os atletas, para nós em Cotia também. É uma conquista que celebra uma temporada que foi difícil, né? Essa molecada do Sub-20 passou por algumas dificuldades no primeiro semestre, né? E em termos de resultado, a gente sabia que vinha ocorrendo um trabalho bacana, um trabalho legal, um desenvolvimento legal individualmente por parte desses atletas. Não à toa, Cotia, né, investe muito nesse processo de formação. E, porém, os resultados, em especial no Campeonato Brasileiro, não estavam aparecendo e essa molecada estava sofrendo um pouquinho. Hoje a visibilidade é muito grande, né? E acabou prejudicando um pouquinho nesse sentido a formação deles.
no que diz respeito à performance, muito em prol do resultado. E a gente sabia que a gente queria fazer um segundo semestre diferente, né? Eu no primeiro semestre estava no sub-17 do clube, acabei sendo promovido e a gente buscou, aliado ao trabalho que via sendo feito anteriormente, tentar mudar esse cenário, né? E a gente sabia que somente a gente poderia mudar esse cenário e provar para nós mesmos o quanto nós éramos capazes em termos de rendimento, de performance, de desenvolvimento. E essa molecada é uma molecada protagonista, uma molecada resiliente. Eles foram muito resilientes no ano. Eles, de forma simultânea conseguiram chegar na final do Campeonato Paulista, muito por mérito deles e simultaneamente chegando também na final da Copa do Brasil. Fizeram por merecer. No Campeonato Paulista a gente acabou ficando com o vice-campeonato, mas conseguimos coroar. A gente sabe que esse último passo é muito difícil, né, de conseguir a conquista. E a gente respeita muito o que vem sendo feito a equipe, a formação de base do Palmeiras, né, sendo protagonista em todas as categorias nos últimos anos. E a gente queria muito buscar esse protagonismo e mostrar para o nosso torcedor aquilo que a gente faz diariamente, a nossa profissão, e dar valor para ela, dar significado para ela. E a gente conseguiu coroar, foi uma partida maravilhosa. E não à toa agora acabamos de receber essa notícia. 2 atletas estavam jogando essa final, acabaram integrando agora o profissional para jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro, tanto o Lucas Ferreira quanto o Ria Francisco. Então é mais um título para nós, né, enquanto formação, essa promoção. E a gente está muito feliz, a gente almeja coisas maiores, a gente sabe que tem que ter o pé no chão, tem que trabalhar cada vez mais, com o intuito principal, que é formar bem, ter uma formação de qualidade. E o São Paulo nos ajuda enquanto a isso, nos proporciona enquanto a isso. Então a gente está muito feliz e a expectativa muito boa para dar andamento nesse cenário. Ô Alan, e você falou aí que era primeiro treinador, a gente acompanha já há algum tempo, você estava no Sub-17 do São Paulo. Como que você foi parar no Tricolor Paulista, há quanto tempo, e essa sua transição para o Sub-20 nos últimos tempos? Até porque acredito eu que você deve ter levado com você nessa transição também, já que você acompanhava de perto, alguns jogadores que estavam no Sub-17 do São Paulo, né? Sim. Então, eu trabalhei 9 anos e meio no Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Uma escola que foi maravilhosa na minha formação. E acabei em 2022 recebendo um convite para o São Paulo. Sempre trabalhei com iniciação, sempre gostei muito de trabalhar com a parte da iniciação esportiva. E acabei indo para São Paulo em 2022, o convite do Marcos Biasotto, nosso diretor executivo, e do Marcelo Vilhena, nosso ex-coordenador técnico. E eu sempre disse para eles, e sempre digo isso, eu me preocupo muito enquanto minha formação profissional, ao custo de merecer cada etapa, vivenciar e experimentar cada cenário, cada etapa. E eu sempre quis passar por todas as categorias antes de chegar no Sub-20. Ou seja, muito cuidado ao passar do 13 direto para o 15, do 15 para o 20. Eu acho que a gente precisa vivenciar alguns cenários, algumas personalidades, algumas experiências de categorias diferentes, de anos, gerações diferentes. E isso nos ajuda enquanto formação profissional. E eu tive esse privilégio de passar do Sub-9 ao Sub-13 no Grêmio, sem pular nenhuma etapa. E posteriormente no São Paulo, passar do 13 até o 20, sem pular nenhuma categoria. Um pedido meu também nesse primeiro cenário, para que eu pudesse vivenciar, seja qual for o tempo, né? Se for 6 meses numa categoria, se for 1 ano numa categoria, isso é muito a critério da instituição e do momento onde tu te encontra. Mas foi um pedido meu, de passar cada etapa, cada cenário, cada geração, cada desenvolvimento, para que eu possa me desenvolver enquanto profissional. Então isso para mim foi maravilhoso, essa bagagem de todas as categorias. E sem dúvidas, como mesmo tu disseste, né, isso me ajudou muito a conhecer todas as gerações, a conhecer todas as características, para que a gente possa auxiliar da melhor maneira possível. E como o Sub-17 ele estava nessas finais do Campeonato Paulista, a gente não conseguia efetuar essa promoção dos atletas, né, para o Sub-20, tendo em vista que eles precisavam ser protagonistas no Sub-17, né? E quando acabou o Campeonato Paulista Sub-17, a gente conseguiu, obviamente alinhado com a diretoria, com a nossa coordenação, efetuar a promoção desses meninos que já estavam performando muito bem na sua geração para o Sub-20. E tivemos a entrada já no jogo contra o Bahia,
tanto o Pedro Ferreira e o Luca foram atletas que mudaram o cenário do jogo no segundo tempo contra o Bahia, nos ajudando com a classificação. Cada um fez um gol e nos ajudou com a classificação para a final. E nessa agora o Luca entrou, né, e entrou muito bem na final, então nos ajudaram. E não só eles, né, da geração sub-17, nós temos 7 atletas já treinando conosco. Então essa sinergia, essa integração entre as gerações, sem dúvidas, é muito importante e foi um dos carros-chefes para essa conquista. Ô Alan, o que você conseguiu detectar num período em que a base do São Paulo, sub-20, né, que é essa última etapa antes de uma profissionalização, vivia um momento, talvez, pelo menos num passado recente, eu nunca tinha visto, até de um certo questionamento, né, de se perguntar Cotia não é mais o mesmo centro de formação do que há alguns anos, até algumas pessoas comentando de que esses últimos jogadores que apareceram no profissional de São Paulo talvez sejam aí uma última leva de bons jogadores, e o São Paulo de fato viveu alguns meses complicados, acho que principalmente em 2024, um início de Campeonato Brasileiro muito difícil, perdendo muitos jogos, sendo uma presa fácil em algumas situações. O que você conseguiu detectar para que mudasse um pouco esse cenário e o São Paulo terminasse o ano de 2024 como campeão no Sub-20 de uma Copa do Brasil? Porque bons jogadores me parece que sempre estiveram à disposição, tanto que a gente está vendo aí agora o Lucas Ferreira, o Rian Francisco, aí, o Hugo, entre outros. O que deu para detectar que você conseguiu mudar talvez um ânimo do time, alguma questão tática talvez, alguma questão de postura dos jogadores, até por se tratar aí de um elenco formado por jovens, enfim, que não estão ainda de fato formados para um futebol profissional, tem a questão psicológica. O que você conseguiu detectar para dar essa virada no time? Legal. A gente sempre teve convicção no talento das nossas gerações em Cotia, né? A gente entende que, por mais que seja um cenário de base, querendo ou não, para o torcedor e para algumas pessoas do futebol, a gente precisa chancelar com o título para que se tenha o real valor do atleta. Infelizmente, isso acontece. Mas nós que estamos diariamente, trabalhamos com isso diariamente, a gente consegue compreender o talento que ele tem e a gente consegue entender e ajustar para que esse talento possa performar de acordo com aquilo que ele tem de melhor. E aquilo que ele tem de melhor, por vezes, não vai ser a vitória. Ele não vai conseguir colocar a vitória em cima disso, não vai conseguir colocar o seu melhor para uma conquista de título. E isso não se diz respeito ao valor dele. Então, quando a gente fala de talento, a gente chancela como um produto final. E esse produto final que é chancelado é apenas com o título, com a vitória. O que eu costumo dizer é que a gente precisa ter a clareza enquanto formação. E a gente tinha uma clareza muito forte em Cotia, no entendimento dos nossos atletas, naquilo que eles podem render, naquilo que eles podem colocar para o clube e se desenvolver enquanto talento para a instituição e o rendimento que pode dar de performance e financeiro futuramente. E, obviamente, quando eu tive, como eu disse anteriormente, eu tive essa oportunidade de trabalhar com essa geração, a geração 06, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Nós somos nós ficamos em segundo lugar. E foi uma geração extremamente talentosa que teve a melhor defesa, teve o melhor ataque da competição. Somado a isso, uma geração 05 que também é extremamente talentosa, não só no São Paulo, mas no futebol brasileiro como um todo. A geração 04, que sempre foi protagonista no São Paulo, ganhou títulos de Copa do Brasil, Recopa. Então, nós sabíamos do potencial que tinham essas gerações. O que a gente buscou, obviamente, é tentar abrir os olhos para o potencial que eles tinham, né? Então, quando a gente tem a clareza do talento que se tem e conseguir desenvolver bem esse talento, e não tenho dúvida que todos no São Paulo têm essa clareza, a gente precisava dar essa confiança para esses atletas no quão potencial eles têm para performance. Então a gente tentou rapidamente, para além do desenvolvimento técnico, tático, físico, a gente buscou muito, junto com o nosso departamento de psicologia, esse lado emocional dos atletas, resgatar essa confiança deles,
para que eles possam buscar uma performance significativa, mas a gente sabia da importância do resultado. Quando a gente assume, a gente enfrenta o Bahia com um dia de treinamento, e nós perdemos o jogo e a gente vivenciou um vestiário extremamente arrasado, né? Com muita desconfiança de si próprio, eles se olhavam e um desconfiava do outro. E aí, posteriormente, nós tivemos 2 semanas para trabalhar, e essas 2 semanas foi muito no resgate da sua confiança, do protagonismo, e eu acho que a gente conseguiu, junto com a ajuda de todos os departamentos do clube, resgatar isso, e aí em cima disso a gente conseguir alinhar as características, os espaços, as questões táticas, as questões metodológicas, para que a gente possa auxiliar os nossos atletas. Mas o carro-chefe, sem dúvidas, foi esse. O que foi significativo é retomar confiança, protagonismo e aflorar cada vez mais esse talento para que a gente possa auxiliar. Foi isso que a gente buscou, e a gente sempre teve a clareza no que estava sendo feito em Cotia, mas a gente sabia que a gente precisava chancelar com o resultado para que se tenha essa tranquilidade, o respeito pelo atleta que ali está. Alan, você tocou num ponto importante e me parece que crucial dentro dessa retomada, justamente a questão psicológica, né? A retomada de uma confiança. E muito se fala sobre a psicologia hoje no futebol, a presença de profissionais da psicologia, psicólogos dentro da base dos clubes. Mas muitas vezes me parece que esse assunto, quando chega ao futebol profissional, aos times principais, muitas vezes ele é visto como algo ali, o jogador que tiver um problema, talvez ele pode procurar de forma particular. Me parece que não é tão importante, não é tão levado a sério assim em algumas ocasiões. Me parece que isso já melhorou bastante, a gente já fala muito mais a respeito disso, até mesmo no futebol profissional, e me parece que é algo crucial, talvez, no momento de formação dos atletas. Como é que você enxerga hoje a influência da psicologia, dessa parte mental, de estar em dia, do cara estar se sentindo bem, do cara estar se sentindo feliz, e por que você acha que talvez num dado momento isso se perca numa transição, pensando no futebol profissional já, Alan? Legal, excelente pergunta. Assim, eu não tenho a propriedade ainda para que possa afirmar algo relacionado ao ambiente e ao cenário profissional, né? Como é que funciona. No cenário de base, eu tenho muita convicção enquanto ao desenvolvimento desse cenário, dessa área da psicologia. Eu sempre digo que não é só para os atletas, né? Para nós também que trabalhamos com futebol de alto rendimento, futebol competitivo, eu costumo dizer que o futebol, querendo ou não, ele é um moedor de pessoas, né? Ele acaba te moendo no processo. Por que isso? Porque mesmo que seja num cenário de base, a gente sabe o quanto, querendo ou não, a gente se torna refém de um resultado significativo para que a gente possa mostrar o nosso valor. Infelizmente isso acontece. A gente não pode dizer aqui que apenas o melhor cenário é formar. E a gente sabe que é o principal, mas a gente sabe que precisa chancelar com o título para que a gente possa mostrar o nosso valor. E quando a gente não consegue, por exemplo, eu vim de 5 finais consecutivas, onde eu tive 4 vice-campeonatos consecutivos. E isso, querendo ou não, mentalmente, emocionalmente, te destrói a ponto de tu duvidar da tua capacidade, de tu achar que a rota está errada, de tu mudar os teus caminhos sem a necessidade, de tu querer desistir de determinadas coisas. Isso te prejudica muito enquanto profissional. Isso se acontece comigo, que já estou mais maduro, com 32 anos. Imagina com uma molecada de 17, 18, 19, 20 anos, que por muitas vezes depende desse sonho, que por muitas vezes alimentam outros sonhos familiares. Então é muito difícil isso, é singular, é muito complexo. E essa ajuda psicológica é fundamental para que o atleta entenda a rota, para que o atleta entenda o caminho, entenda o cenário onde ele se encontra. E a gente tem um departamento significativo com a Rafa e com o Thiago nesse auxílio nas categorias de base. Eu vejo como fundamental. Não consigo imaginar uma formação integral de atleta de futebol sem a ajuda e o auxílio do departamento psicológico. Já no futebol profissional, e isso acontece comigo também, né, obviamente, como eu disse anteriormente. Já no futebol profissional,
Eu ainda não tenho essa propriedade para dizer o porquê que eles não buscam. Eu espero que muitos desses atletas busquem, né, tanto esse apoio psicológico, essas consultas com terapia, porque é fundamental para que o atleta esteja bem consigo mesmo, para que os profissionais ali estejam bem e estejam frescos mentalmente para tomar as melhores decisões, para que consigam perceber melhor as diversas situações complexas que o futebol nos coloca. Mas eu não tenho a propriedade significativa para dizer o porquê que isso no profissional ainda não acontece. Mas na base eu posso te dizer que tanto no Grêmio, quando eu trabalhava com a Fernanda Fagiani, e também no São Paulo, o quanto isso é importante e significativo na formação dos atletas e o quanto tem esse investimento significativo diariamente. Alan, existe uma visão hoje da velha guarda do futebol que olha muitas vezes, né, e não tiro a razão, né, olha, por exemplo, para essa molecada da base e tem aquela visão de, hoje a molecada é perna já, o cara nem subiu pro profissional, já ganha um salário muito maior do que antigamente os profissionais ganhavam, então já tem um outro estilo, não aceita certo tipo de ordem, tem toda essa visão, né? Talvez de um pessoal de uma velha guarda do futebol. Você é um cara jovem que lida com jovens, mais jovens que você. Você sente que, sendo de uma geração mais nova, como você essa distância, podemos dizer assim, talvez de um profissional mais velho, ela é encurtada para um jogador que você trabalha e aí não tem muito essa dificuldade geracional de a molecada hoje só pensa em smartphone, só pensa em postar em rede social. Na minha época não era assim. Você é de uma geração, né, também que viveu tudo isso e que, apesar de ser mais velho que essa molecada, poderia até ser um irmão mais velho, talvez não um pai ainda com 32 anos, mas você consegue talvez dialogar melhor com essa juventude, podemos dizer assim, Alan? Eu não sei se eu consigo dialogar melhor. Por exemplo, a gente tem lá o professor Toninho, que também é mais velho, tem anos de clube, e tem um diálogo significativo com todas as gerações. Eu acho que, para além da idade, vai muito da pessoa que ali está, dos valores que ela carrega, do caráter que ela tem, para que a gente possa sempre compreender o atleta no melhor cenário e o atleta possa te compreender também no melhor cenário. Eu acho que todo mundo é muito bem intencionado. Eu acho que todo treinador de futebol quer o melhor para o seu atleta e todo seu atleta ele quer o melhor para o seu treinador e ambos querem a vitória, ambos querem a performance, ambos querem chegar no mais alto nível. Então essas intenções elas estão claras. A gente precisa sempre entender a rota e entender como que a gente atinge determinado atleta. Cada atleta responde de uma maneira diferente, cada atleta absorve a informação de uma maneira diferente, assim como o profissional que ali está por trás. Tem profissionais que executam o seu trabalho de uma maneira diferente e gostam de respostas diferentes que os atletas dão. Então a gente precisa entender o profissional que ali está e o atleta que ali está e como que a gente pode alinhar a rota, seja ela na comunicação verbal, seja ela no diálogo diário, seja ela no treinamento, seja ela numa gestualidade. A gente precisa atingir aquele atleta. Então, eu acho que o grande êxito, para além da idade, da facilidade com o linguajar, da facilidade com a geração, eu acho que o grande êxito é a gente compreender o ser humano que ali está por trás o mais rápido possível e como que ele consegue absorver as informações. Como que ele vai te responder em determinados cenários. Em cenários de pressão ele vai te responder de uma forma, em cenários que está tudo bem ele vai te responder de outra, em cenários na qual ele não está performando bem, em cenário na qual ele está performando muito bem. E quanto mais rápido a gente compreender cada atleta, a gente consegue atingir ele em determinada informação, em determinado conteúdo. E o mesmo serve dos atletas para com o profissional. Como que eu posso, com esse treinador, performar melhor, quais são as características que ele usa, o que ele gosta e como que ele me passa a informação, como é que vai ser o meu entendimento, como é que ela vai fluir em mim. Então, eu acho que grande questão. Claro que quanto uma geração mais antiga não tem tanta paciência ou tem mais paciência, vai depender, eu acho que muito da pessoa que ele está por trás. Então, eu tenho essa clareza, independente da idade, como que eu consigo mapear o atleta o mais rápido possível e como que eu consigo passar essa informação e como que eu me faço entender
para que eles consigam passar para mim as suas necessidades. Eu uso muito disso, independente da idade. Como é a cabeça hoje do jovem atleta? De modo geral, claro, sem generalizar, cada cabeça, cada história, né? Da onde cada um veio e tal. Mas de modo geral, como é que é a cabeça desse jovem atleta, principalmente num clube como São Paulo, que te dá projeção, que tem uma base consolidada com relação ao histórico de revelações, com relação à influência de empresários, com relação à internet, ao dinheiro, muitas vezes que numa tacada só o cara muda de vida. Como que você vê a cabeça desse jogador atual, Alan? Esse é um assunto importante, é um assunto complicado. Eu costumo falar, eu converso isso também com a minha família, o quanto isso é perigoso, né? Às vezes a gente tem um sonho na mão e a gente vê esse sonho escapar da tua própria mão, e esse sonho que escapa da tua própria mão é muito em prol desses fatores externos, né? Que a gente, obviamente, a gente não consegue controlar tudo, mas a gente busca orientar o tempo inteiro, formar uma pessoa melhor para que tenha um melhor jogador. Formando uma pessoa melhor, que compreende bem, que entende o cenário onde ela se encontra, e quando a gente joga no São Paulo, e quando a gente representa o São Paulo, a gente precisa entender o quão protagonista a gente precisa ser, e a pressão que a gente representa, e eu costumo dizer isso para eles. Essa pressão é um privilégio, é de acordo com o talento e o tamanho que esses atletas estão, mas a gente precisa entender que isso não pode virar contra si próprio, né? E quanto mais próximo vai chegando esse atleta de um cenário profissional, mais protagonismo ele vai gerando, né? E quanto mais protagonismo ele vai gerando, mais ansiedade vai gerando no torcedor, mais visibilidade vai gerando, mais pressão vai gerando. E isso pode, de certa forma, prejudicar o andamento do atleta, né? Tem atletas que a gente entende que tem mais alguns anos no processo de formação em termos de conteúdo, em termos de valores, e essa pressa, tanto por vezes de algum familiar, por vezes de algum representante, em querer colocar quanto mais novo num cenário profissional, e não auxiliando no real sentido da sua formação, isso acaba prejudicando muito. E a gente encontra isso no Grêmio, encontra isso no São Paulo, encontra em outros clubes, conversando com outros colegas. É um desafio. A gente alinhar as expectativas com quem representa, as expectativas com os seus familiares e a expectativa enquanto visão de um profissional e de uma instituição que está ali por trás. Eu acho que é o grande desafio do processo de categoria de base, que cabe nós entender esses valores, formar uma pessoa melhor para que ele possa compreender onde ele se encontra e cada vez a gente ser mais justo e claro com o seu desenvolvimento, para que ele não tenha dúvidas e entenda onde ele está e qual o próximo passo que ele tem que dar. Eu acho que é um desafio muito grande, mas como eu disse anteriormente, a gente está aqui para tentar sempre ajudar e auxiliar nesse sentido. Dentro disso, Barcelos, dessa questão mental, de expectativa, de ansiedade, mas aí falando um pouco de você, essa manchete do GE, do dia 4 de dezembro de 2024, depois da conquista da Copa do Brasil. O título diz o seguinte: 5 finais e um título. Alan Barcelos ganha peso na base e vira opção para o futuro do São Paulo. Como é que você lida também com esse tipo de especulação de futuro, de ser visto como esse profissional que um dia pode ocupar talvez até um cargo de treinador do São Paulo, mas que ao mesmo tempo o futebol é muito dinâmico, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Muitos talvez já tiveram essa expectativa e não chegaram lá, pelo menos no São Paulo. A gente viu o Jardine, por exemplo, chegando lá no São Paulo, não dando tão certo, mas também tendo hoje uma carreira de ponta, talvez seja um dos principais treinadores brasileiros em atividade, mas não tão reconhecido assim no Brasil. Como é que você lida com essa ansiedade, com esse futuro, até por conta das especulações já que surgem no seu nome, Alan? Então, na primeira pergunta, eu acabei respondendo algumas coisas nesse sentido. O que é isso? Eu, quando chego no São Paulo, nunca tive pressa do meu desenvolvimento. Eu nunca tive pressa, enquanto profissional, de pular uma etapa na minha formação. Sempre busquei o próximo passo, ou seja, a próxima categoria. Então,
por trabalhar do 9 ao 20 sem pular nenhuma etapa, acho que isso representa de uma forma significativa o quanto eu não tenho a pressa do meu desenvolvimento. Quando a gente ganha um título de expressão, é natural que tenha esse tipo de manchete, a gente fica feliz por se tratar da tua profissão, do teu trabalho dentro de uma instituição gigantesca, né, num cenário nacional, que é o São Paulo. Então eu fico muito feliz enquanto isso e agradeço muito enquanto isso. Eu não tenho pressa, eu respeito muito as oportunidades que o clube me deu e que o clube vem me dando. Eu, ano passado, enquanto estava no Sub-15, tive uma oportunidade de trabalhar em um grande clube no Sub-20. Eu busquei, antes disso, continuar no São Paulo, continuar trabalhando no próximo passo, que era passar pelo Sub-16, depois passar pelo Sub-17. E assim é igual quando eu estou no 20. Eu estou no 20 e eu continuo focado em fazer um bom trabalho no 20. Penso ainda em, no mínimo, fazer mais um ano de Sub-20, observar tudo aquilo que a gente fez de forma equivocada, porque é natural, porque a gente está num processo de formação enquanto profissional também. Tudo aquilo que a gente entende, tem convicção daquilo que a gente conseguiu auxiliar de uma maneira positiva e repetir. Então eu não tenho essa pressa enquanto profissional, acho que o profissional está muito bem servido com o Zubeldia. Eu acho que tem uma grande referência num processo de coordenação / transição, que é o professor Muricy Ramalho, uma referência nossa, enquanto nos ajuda enquanto formação de profissional. Então acho que as coisas tudo acontecem no tempo certo, na hora certa, e a gente está sempre preparado e busca se preparar cada vez mais para fazer o nosso melhor quando a oportunidade surgir. E sem dúvidas eu trabalho muito esperando esse cenário, mas respeito todo mundo, em especial Zubeldia, que faz um trabalho fantástico no nosso profissional e que acompanha a base muito de perto e que nos ajuda enquanto formação de base. Quanto ao Jardine, é uma grande referência minha, acompanho ele desde a época de Grêmio, de Internacional, por ser daqui do Rio Grande do Sul também, e é uma referência minha enquanto profissional. E sem dúvida, eu busco muitos passos dele para que possa se aproximar cada vez mais daquilo que ele vem conquistando, que eu acho de uma maneira protagonista e fantástica. Você falou aí do Zubeldia e ele acompanhou de perto esse título do São Paulo essa semana. Você já até comentou a presença dele ali, como foi importante, as palavras. Queria que você falasse um pouco mais desse contato e também do seu contato de modo geral hoje com integrantes do futebol do São Paulo ligados ao profissional. O Muricy, que é um coordenador de futebol, e eu acho que também é uma figura importante de observar quem hoje tem capacidade talvez de servir ao profissional do São Paulo vindo da base. O próprio Milton Cruz também é um cara importante como um auxiliar fixo, o Carlos Belmonte como um diretor de futebol do São Paulo, o próprio presidente Júlio Casares também. Como que é esse contato hoje com os profissionais do São Paulo, Barcelos? Então, é um contato muito bacana, né? O primeiro contato, obviamente, ele se dá através do nosso diretor executivo da base, que é o Marcos Biasotto. Um profissional exemplar que ajuda muito nesse processo de transição do profissional e valoriza muito o profissional da casa, o profissional que ele está. Então, o Marcos Biasotto, ele acaba gerindo esse processo através, juntamente com o professor Muricy Ramalho e com o Milton Cruz. O Zubeldia, ele teve algumas vezes no CT para acompanhar alguns coletivos, ele constantemente pergunta de alguns jogadores e leva alguns jogadores para o profissional, para que ele possa estar sempre acompanhando. Então esse processo é muito legal, feito pelo Zubeldia e sua comissão técnica. Obviamente, pela distância que ocorre do CT da Barra Funda para o CT da Cotia, a gente acaba não tendo essa fluidez diária pela distância, uma fluidez presencial, a gente pode dizer dessa forma, mas ela ocorre sempre por telefone e sempre diariamente por ligação, mas como eu disse anteriormente, muito pela gestão do Biasotto, juntamente com o Muricy Ramalho e com o Milton Cruz. Quanto ao corpo diretivo, eu sou muito grato pelas todas as oportunidades que deram, e mais uma vez, todo o pessoal de São Paulo, eles valorizam não só o processo da formação do atleta
made in Cotia, né? O quanto é importante ter jogadores de Cotia no profissional, o quanto é importante a promoção de jogadores de Cotia ao profissional, mas também a importância do processo e valorização interna dos profissionais que lá estão, dos profissionais de base, né? Então, quando tem um treinador que chega no sub-13 e passa por todas as categorias até o sub-20, eu acho que isso tem uma clareza enquanto profissional, a valorização interna. Isso vai muito através daquilo que o Biasotto acredita e muito daquilo que o nosso presidente também acredita, juntamente com o Muricy Ramalho, Belmonte e o Moreto também, que é o nosso diretor estatutário lá de Cotia. Então, todas essas pessoas desse corpo diretivo, da comissão técnica do profissional, nos ajudam diariamente no nosso processo de formação, e isso nos dá uma tranquilidade significativa para que a gente possa auxiliar o produto final, que é a formação e excelência dos nossos atletas. Então eu fico muito feliz pelo aquilo que eu estou vivendo no clube e pelas pessoas que lá estão e todas as promoções que essas pessoas te oferecem e te dão em termos de desenvolvimento profissional. Estamos conversando com o Alan Barcelos, treinador do Sub-20 do São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil Sub-20, conversa ao vivo com a gente aqui no Concentração deste sábado, agora 5h44. Eu quero que você fale a respeito dos atuais jogadores que você vem trabalhando e que o torcedor do São Paulo tem uma enorme expectativa de futuro, mas um futuro até próximo, dependendo. Mas queria que você falasse também, Barcelos, sobre o William Gomes, porque talvez hoje ele seja a principal esperança do torcedor do São Paulo com relação à base já no profissional. E é um jogador jovem ainda de 18 anos, esse ano teve boas oportunidades, entrou em algumas fogueiras, que acho que faz parte do futebol também, até entrar na fogueira e muitas vezes também acabar não correspondendo de primeira, mas em outras oportunidades também deu pontos ao São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro, pontos importantes. E é um jogador que tá na boca do torcedor, de modo geral. Tem que ver mais, o Subeldia tem que colocar mais, tem que desenvolver. Queria que você falasse um pouco desse atacante que me parece que tem um futuro muito promissor, né, Barcelos? A gente tem alguns nomes significativos, né, subindo o processo de profissional. Como eu disse na primeira pergunta, agora a gente tem ingressando ao profissional tanto o Lucas Ferreira, que vem protagonizando muita coisa boa nos nossos últimos jogos, né? E o Rian Francisco, que vem sendo artilheiro já há alguns anos de todas as competições que disputa. E temos mais atletas, né? Que certamente já estão bem próximos daquilo que a gente julga preparado para o ambiente profissional. Juntamente com o William Gomes, e a gente também tem o Henrique, né? Que também teve seu momento de protagonista na época no Sub-17. Vale a pena ressaltar que eles não passaram por um processo de Sub-20, né? Então eles perderam um ano de formação de Sub-20, eles foram do 17 diretamente para o profissional. Então isso acaba dificultando um pouquinho esse processo de transição. A gente tem que auxiliar da melhor maneira para que eles possam estar preparados para esses cenários, né? Daquele cenário que aconteceu no Botafogo, no jogo contra o Botafogo. A gente sabe o quanto é difícil isso, né? Mas ele precisa estar preparado. E a gente entende que a gente tentou auxiliar da melhor maneira possível. Obviamente, toda a comissão do profissional deu o melhor suporte para ele nesse cenário. É um atleta que trabalhou comigo o ano passado inteiro, né, no Sub-17, foi o protagonista, junto com o Rian Francisco, juntamente com o Henrique. Foram protagonistas no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista, na qual foram finalistas. E o torcedor do São Paulo pode esperar muita coisa boa deles, né? Tanto do William Gomes quanto do Henrique. Porém, a gente precisa ter a paciência e entender que eles pularam uma etapa importante de formação, que é um processo do Sub-20. Tudo isso que a gente está vivenciando no Sub-20 agora, eles não passaram. Eles passaram diretamente para o profissional. Então, isso acaba gerando um pouquinho de ansiedade no nosso torcedor, gera um pouquinho de ansiedade no próprio atleta, né? E a gente precisa entender o cenário que ele se encontra. Então, o torcedor pode esperar atletas protagonistas, pode esperar atletas decisivos, ambos são decisivos, atletas que vão render muita coisa positiva para o São Paulo em termos de rendimento, de performance, mas a gente precisa ter paciência. Esse ano que passou é um ano de adaptação, né? Então eles geraram muita adaptação nesse cenário, passaram por dificuldade. O Henrique acho que teve um jogo e o William já com mais minutagem, mas a gente entende que é um processo natural que eles precisam passar.
mas pode esperar que tem coisa boa, que essa adaptação é natural, parte de todos os atletas. E o William Gomes, para além da performance que ele tem, é uma cabeça muito boa, uma família extremamente positiva. Então, a expectativa, sim, ela é muito boa. Ele sempre foi um dos capitães da nossa equipe, um dos líderes. E não só o torcedor, nós também temos uma expectativa muito boa nele. A gente tem certeza e convicção que ele vai ajudar o São Paulo da melhor maneira possível. Ô Alan, você tocou aí num ponto, né, às vezes dessa questão do jogador pular uma etapa justamente por se destacar e já ir para um profissional, e esse imediatismo talvez do futebol, ainda mais por conta do que o mercado europeu tem feito, que é não esperar, né? Não esperar o cara se desenvolver no país e sim desenvolver o jogador por lá. E às vezes, por exemplo, antes a gente tinha a gente ainda tem a Copa São Paulo como o principal torneio da base, mas parecia ali, num dado momento, que era de fato uma Copa do Mundo acontecendo para os atletas. Para um jogador, talvez jogar a Copa São Paulo era algo assim importante, histórico. Agora, às vezes, a impressão que dá, e obviamente que é uma impressão ruim por conta desse imediatismo do futebol e dessa busca do futebol europeu, é de que, por exemplo, o jogador que joga 2 vezes a Copinha, talvez ele já tenha passado do ponto já para ser um fenômeno no profissional. Como que dá para lidar com isso, ao mesmo tempo que, às vezes, essa pular uma etapa é quase que algo que não dá para controlar, porque o cara é de fato um fenômeno. A gente cita Hendrick, o Estevão, o próprio William Gomes também, por que não, iniciando no São Paulo. Mas assim, nem todo mundo é o Hendrick, né, Barcelos? Nem todo mundo é o Estevão. E lá na frente esses caras também podem se desenvolver como grandes jogadores, independente do tempo que eles ficarem maturando numa base, quantas copinhas eles possam disputar. Como é que você vê isso? Eu penso assim, cada atleta ele é diferente um do outro, obviamente. Cada atleta teve vivências e experiências, informações e desenvolvimento diferente. Então a gente não pode colocar ninguém, e não pode ser injusto nesse sentido de colocar as pessoas no mesmo pacote, na mesma prateleira, no mesmo pote. A gente precisa compreender as informações que tiveram, as vivências que tiveram, as interações que tiveram no seu desenvolvimento. Quando a gente fala de Copa São Paulo, é um torneio protagonista, né? Uma competição protagonista, uma competição num cenário de uma visibilidade tão grande para os atletas, que a gente entende que os protagonistas precisam aparecer nesse cenário, né? E eu sempre digo que, eu lembro que na época, conversando com a comissão do Dorival Júnior, a gente num processo, juntamente com todo o nosso corpo diretivo, nosso corpo técnico, a gente num processo de entendimento de transição do William Gomes e do Henrique, a gente falava muito sobre isso, né? O quanto era importante eles não pularem do 17 direto profissional, ou se pular, eles obviamente passarem por uma Copa São Paulo, né? E quando o atleta ele passa de uma categoria, ou seja, ele pula uma categoria, a gente precisa entender que esse atleta está fazendo isso porque ele atingiu um nível de performance já significativo na sua geração, ou seja, já passou, ele já tem performance acima do esperado para a sua geração, para a sua idade. Então, por isso que ele está pulando etapa. Esse é o processo. E quando a gente fala de Copa São Paulo, por mais que ele já tenha pulado, e aí pode, como tu mesmo lembraste do Hendrick, por mais que ele já tinha pulado da geração dele, ele acabou jogando uma Copa São Paulo, ele acabou vencendo a Copa São Paulo, acabou sendo protagonista de uma das Copas São Paulo. Então isso é importante na formação do atleta, e é isso que a gente busca, para que o atleta ele tenha essa riqueza na sua formação, esse aspecto emocional que uma competição do tamanho da Copa São Paulo te dá, e o quanto isso vai servir de bagagem para a formação dele. Então a Copa São Paulo nos ajuda enquanto desenvolvimento. Por isso que a gente julga muito importante ele jogar, seja ela uma, seja ela duas, seja ela três. Por que alguns jogam uma? Por que alguns jogam duas? Por que alguns jogam três? E por que alguns nem jogam? Porque eles já alcançaram um nível satisfatório ou maior daquilo que a gente julga para a sua geração, para a sua idade. E isso é uma convicção interna. Então, por isso que esses atletas eles passam um ano só jogando a Copa São Paulo, ou às vezes nem jogam. É muito da visão subjetiva daquilo que o clube entende para determinado atleta. Alan, você falando aí de alguns jogadores do São Paulo, e a gente já fala do
do Lucas Ferreira, do Rian, de outros também. Tem algum jogador, não querendo te colocar numa fria, mas tem algum jogador assim daqueles que ninguém fala, mas esse, quando a gente piscar, vai estar jogando muito profissional. O próprio São Paulo tem alguns exemplos assim de atletas como o Pablo Maia, entre outros. Às vezes se fala muito de alguns e algumas coisas acontecem, o jogador se machuca, né? A gente viu, por exemplo, o Caio, um jogador que o São Paulo tinha muita esperança, teve uma lesão muito chata que atrapalhou bastante esse início de carreira, e quando você vê, você já tem um Pablo Maia, por exemplo, dominando o meio-campo do São Paulo. Tem algum jogador que a gente está falando pouco e que daqui a pouco está aí brilhando na sua visão? Eu acho que vocês podem... acho que vocês estão muito bem naquilo que vocês estão avaliando, naquilo que não só vocês da imprensa, mas também o torcedor está avaliando. Acho que é muito mérito daquilo que eles conquistaram. Mas eu ressalto aqui 2 jogadores que representam uma engrenagem de unidade, uma engrenagem significativa, que são os nossos 2 volantes, tanto o Negruti, que esteve lá no profissional, acabou descendo para jogar essa reta final de campeonato, e buscou esse protagonismo nesses campeonatos, mas também o Hugo. São 2 volantes que se completam, 2 volantes sensacionais. Acho que ambos deles têm a clareza enquanto formação do São Paulo, aquilo que tem como característica daquilo que o São Paulo espera do seu jogador. E são 2 jogadores que representam muito bem a unidade de uma equipe. E para além da liderança, a resposta técnica, emocional, física, tática que eles dão é significativa. Então são 2 atletas que a gente pode sim ficar de olho. Boa. Só para fechar com você, Alan, o São Paulo já planeja 2025 aí, o profissional com a pré-temporada nos Estados Unidos. Enquanto isso, vocês vão estar disputando a Copa São Paulo, claro, em busca do título. Mas o que me parece que foi passado é que, de alguma forma também, os jogadores, uma parte aí do time ou alguns atletas, devem também servir o profissional no começo do ano até para compor aí algumas atividades, alguns jogos, enquanto parte do time, uma parte deve retornar aí para uma segunda rodada, parte do time estará nos Estados Unidos. E você vai estar, acho que, bem de perto acompanhando essa transição desses jogadores, né? Então, a gente ainda não sentou, na realidade, para poder efetuar, de fato, esse planejamento no que diz respeito a atletas de base e profissional. Obviamente, o profissional já estruturou tudo isso, né? A gente como estava imerso nesse processo de reta final de Campeonato Paulista e imerso nessa reta final de Copa do Brasil, e agora, quando acabou a Copa do Brasil, no dia posterior, a gente acabou viajando e tendo esse recesso. Nós estamos em recesso de uma semana, por isso que a gente ainda não sentou de fato para estruturar no que diz respeito à base para com o profissional nesse sentido, para que a gente possa ver aquilo que o profissional deseja, né? E a gente possa ajudar. A gente ainda não sentou para estruturar nesse sentido, porque a gente está ainda em recesso. Assim que a gente retornar na segunda-feira, pode ter certeza que a gente vai estruturar da melhor maneira possível aquilo que o profissional já estruturou, e a gente possa auxiliar e ajudar no que diz respeito ao auxílio nesse sentido para o profissional, porque é o nosso carro-chefe, né? É aquilo que a gente tem como produto final, que é ajudá-los, né? Então, mas como eu disse anteriormente, a gente ainda não sentou de fato para estruturar de acordo com aquilo que a gente teve no nosso calendário, a reta final dos campeonatos e o recesso que a gente teve. Boa, muito bom. Então, a partir de segunda, aí a preparação oficial, reta final para a Copa São Paulo, né, Barcelos? Copa São Paulo e aquilo que vai ser estruturado enquanto profissional. Boa, muito bom. Então, tá curtindo aí esses dias depois do título, e depois não tem fim de ano pra rapaziada não, né, Barcelos? Não, nem pra nós, né? Mas é por um bom motivo. Boa, tamo junto, viu? Obrigado por esse papo aqui na Rádio Bandeirantes, sempre legal poder conversar com profissionais como você, no momento de transição do futebol brasileiro, de novos treinadores, gente acadêmica, né? Que eu acho que é um momento, de fato, que os treinadores precisam estudar bastante, se qualificar bastante, e você se coloca nesse mercado aí como um bom futuro pro futebol, viu, Alan? Parabéns pelo trabalho. Que legal. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite, estar aqui conversando com você sobre futebol, sobre formação de base.
e por consequência a gente está conversando com o nosso torcedor também. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, um abraço. Um grande abraço, valeu. Daí, Soler, Alan Barcelos